Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito nos abençoe ao meditarmos na sua santa palavra. Amém. A comunidade pode sentar. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus, desse texto que nós ouvimos da carta de Paulo aos Filipenses, eu quero destacar o versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz: considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. O texto começa no capítulo, ou no versículo 8, quando o apóstolo Paulo já está dizendo, considere isso tudo como perda. Mas do que o apóstolo Paulo está falando? Aqueles que se deram conta desse texto, ele está falando a respeito das coisas, do resumo que ele havia feito antes, da sua situação. Ele, como um jovem israelita, tinha tudo para confiar em si mesmo, na sua própria força e na sua própria capacidade para ser alguém que merecia algo. Afinal de contas, ele vinha de uma boa linhagem, ele havia aprendido muito bem, ele era talvez considerado o hebreu dos hebreus. Ele nasceu na família certa, ele era cumpridor das leis, ele aprendeu com os professores mais renomados, ele era alguém que estava em plena ascensão, rumo ao topo da liderança. Ele era o garoto de ouro dos fariseus. Ele era aquele que seria, então, o líder da próxima geração de fariseus. E nessa sua situação que o apóstolo Paulo se encontrava, qualquer pessoa do povo judeu invejaria esta posição, esta situação, com todas as regalias e tudo conspirando a seu favor. Talvez fosse o sonho de cada judeu, de cada hebreu, estar no lugar onde o apóstolo Paulo estava. Mas, agora, depois de passar dessa fase, ele pode falar a respeito daquele jovem Paulo, ainda Saulo, aquele jovem futuro líder dos fariseus, e ele pode dizer não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo, meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Veja, Paulo considerou tudo isso, todas essas vantagens, toda essa situação e esse lugar de privilégio no qual ele se encontrava como lixo, como algo que não valia nada, obviamente, comparado com o fato de se conhecer a Cristo e estar unido com Cristo. O apóstolo Paulo disse que não estava mais preocupado em ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, diz ele, pois agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Isso faz sentido? Para qualquer ser humano, essas palavras do apóstolo Paulo não têm muito sentido. Veja, alguém que tinha todas as melhores oportunidades, estava rodeado de todos os privilégios que a vida pode lhe oferecer, estando no lugar certo, na hora certa, e considera tudo isso um lixo, uma perda, uma desvantagem. Isso pode parecer para nós algo muito contraditório. Ou Paulo estava louco, ou ele sabia de alguma coisa que nós não sabemos. Pois bem, no final dos anos 70, uma universidade nos Estados Unidos resolveu fazer uma pesquisa. O grupo de pesquisadores ali dirigiu essa pesquisa com o intuito de procurar saber o nível de felicidade das pessoas que haviam ganhado na loteria. Eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão de que as
pessoas que haviam ganhado entre 50 mil e 1 milhão de dólares, um ano depois, eles tinham menos felicidade, menos vontade de viver do que os seus vizinhos de bairro, que estavam na mesma situação geopolítica ali, e que não tinham ganhado nada. Uma outra pesquisa de uma outra universidade comparou estudantes que já tinham terminado a sua graduação e estavam no seu caminho na pós-graduação e visando um futuro brilhante, cheio de fama e riqueza, com aqueles que já tinham terminado a sua graduação e estavam focando agora na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua carreira. E o resultado dessa pesquisa foi que esses que ainda buscavam uma pós-graduação e focando lá na fama e na riqueza, eles estavam menos felizes do que aqueles que se formaram e seguiram a sua vida para trabalhar assim por diante. Inclusive, um desses que estava buscando ainda a sua futura fama e riqueza disse que todo o processo de estar tão engajado no caminho da riqueza e da fama me faz sentir como um fantoche nessa vida. Na verdade, estava vivendo pelos outros e não por si mesmo, pelos que os outros esperavam e queriam para ele. E aí me pergunto se não foi exatamente nessa situação que o apóstolo Paulo se encontrou quando ele escreve esse texto, porque ele estava buscando algo que na época ele considerava ser a felicidade, ser o sucesso. Mas então, o próprio Jesus, ressurreto, mostrou para o apóstolo Paulo que existia algo muito maior que ele não poderia alcançar sozinho. É uma vida de paz, de perdão, de esperança, e uma vida que não se limita a este mundo, mas uma vida que dura para sempre. E de repente, todas essas vantagens e privilégios que o apóstolo Paulo dispunha a seu dispor já não valiam nada, comparado com o presente que o Senhor Jesus Cristo havia dado para ele, com o presente que foi conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo e as bênçãos que ele deu a ele. Veja, queridos irmãos e irmãs, quando falamos em felicidade, felicidade sempre é algo muito relativo e muito subjetivo. Mas eu acredito que isso tem a ver com o que nós comparamos à nossa vida. E esse talvez seja um grande erro de nós seres humanos, fazermos comparações. Está acabando a pilha? Está sem pilha? Só um momentinho. Como eu estava dizendo, a nossa felicidade, ela geralmente tem a ver com as coisas com as quais nos comparamos, né? E esse é um grande mal, nós fazermos comparações. A comparação nunca traz uma satisfação para nós, pelo contrário. Quando nós vamos nos comparar aos outros, geralmente nós nos comparamos àqueles que nós achamos ou consideramos que estão melhores do que nós. E isso pode acabar com o nosso espírito, com o nosso ânimo, com a nossa vontade de viver. Quando nós olhamos para os outros e queremos nos comparar, pode ser que nós sejamos enganados, e geralmente somos enganados, de que o casamento, de que a profissão, os relacionamentos, a conta bancária, enfim, a vida dos outros é muito melhor do que a nossa. Isso, como eu disse, pode nos tirar não só a vontade de continuar lutando e vivendo, mas pode tirar de nós o propósito de Deus para as nossas vidas. Afinal, Deus sabe o que é melhor para cada pessoa. Vejam só, vocês já se perguntaram ou pararam para pensar que Deus quer que vocês estejam exatamente ali onde vocês estão neste momento da vida de vocês? Mesmo que aquele não seja um lugar agradável, mesmo que não seja ali que nós queiramos estar. Mas vocês já pararam para pensar que provavelmente é ali que Deus quer que você esteja agora?
Você pode achar que o seu trabalho não é muito bom, que as coisas não vão muito bem. Você pode achar que pela sua idade, pela sua doença, talvez você não tenha utilidade alguma. Mas imaginem, de repente Deus te permitiu estar doente ou necessitar da ajuda de alguém para que você seja um instrumento de Deus na vida de uma enfermeira, de um cuidador. Talvez, através da sua vida, do seu testemunho, de alguém com quem você se relaciona fazendo tratamento no hospital ou já passou por essa situação. Vocês já pararam para pensar nisso? Como pode ser que estar naquele lugar seja da vontade de Deus porque Ele quer te usar ali? Eu li em um livro uma frase que dizia assim: não se preocupe, às vezes é possível fazer o bem sendo a pessoa certa no lugar errado. Às vezes é possível fazer o bem sendo a pessoa certa no lugar errado. Talvez nós sejamos as pessoas certas, instrumentos de Deus no lugar onde nós não queremos estar, em meio às dificuldades e desafios, mas sendo instrumento, sendo ferramenta para levar a palavra de Deus àquele lugar. Veja, foi isso que o apóstolo Paulo escreveu e disse como ele se encontrou nessa situação. Ele disse: considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo, meu Senhor. Em Jesus, queridos irmãos e irmãs, não importa o que aconteça nas nossas vidas, sempre vai valer a pena o sacrifício. Deus precisa das pessoas certas no que a princípio, aos nossos olhos, possam parecer lugares errados. E Ele mostrou isso quando enviou o próprio Filho Jesus. Quando Jesus veio ao mundo para nos salvar, Ele veio a pessoa certa no lugar errado, no lugar dos nossos pecados e do nosso sofrimento. Afinal de contas, isso até pode ser uma forma de nós falarmos a respeito das boas novas do Evangelho. Jesus, a pessoa certa, o Filho de Deus que veio para estar no lugar errado, no lugar que não pertencia a Ele, o lugar que pertencia a nós, no lugar dos nossos pecados e do nosso sofrimento. A pessoa certa no lugar errado. Afinal de contas, Ele era o santo e perfeito Filho de Deus. Ninguém podia fazer o que Jesus fez por nós. Era impossível, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito, que se tornou o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele morreu para nos trazer paz com Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos novamente receber aquilo que nós não merecemos: estar com o nosso Pai na eternidade. Ele morreu e ressuscitou, venceu tudo para acabar com o muro que nos dividia e que nos separava de Deus. Esse Deus que sempre nos amou, que nos ama e que sempre nos amará. Jesus foi a pessoa certa num lugar muito errado. E tenha certeza, valeu o sacrifício. Cada um de vocês aqui valeu o sacrifício do nosso Senhor. E veja, agora nós que fomos abençoados por esta obra de Jesus, nós que fomos abençoados porque Jesus veio estar no lugar que não lhe pertencia, nós temos esta honra. Pessoas redimidas, pessoas restauradas, de estarmos em vários lugares, mesmo os que nós não gostamos, os que nós consideramos errados, e ali brilharmos a luz do nosso Senhor Jesus. E ali nesses lugares podermos compartilhar os sofrimentos de Jesus, para que outras pessoas também sejam abençoadas com a sua obra redentora, para que outras pessoas também recebam em suas vidas a alegria e a esperança da ressurreição que o nosso Senhor Jesus nos dá. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos
e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois foi para isso que já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Para o que quer que seja que o apóstolo Paulo tenha sido chamado, o que quer que seja que ele tenha que ter abandonado, deixado para trás, qualquer coisa, valeu a pena o sacrifício. Valeu a pena o sacrifício em prol da vontade de Deus e da sua vocação. Esse sacrifício, por causa de Deus, continua valendo a pena. Às vezes, nós enfrentamos situações que nós não queremos enfrentar. Às vezes nós precisamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Estamos em lugares onde nós não queríamos estar. Às vezes nós desejamos que a nossa vida fosse diferente. Mas lembre-se sempre, queridos irmãos e irmãs, Deus pode ter grandes planos para você ou para outras pessoas através de você, exatamente ali neste lugar. E nós devemos ter muito cuidado com as comparações. As comparações nos prejudicam, porque Deus tem um plano para cada um. Deus pode precisar de você exatamente ali onde você está, para compartilhar o seu amor, para compartilhar a sua graça com este mundo que vive caído no pecado e vive na escuridão do pecado. Não importa qual seja a situação que você viva atualmente, não importa o lugar onde você esteja, lembre-se sempre disso: a sua vida é importante e você importa para Deus. Você importa para Deus. Vamos olhar para aquele bebê na manjedoura tão frágil. Vamos olhar para o nosso Senhor Jesus pendurado na cruz, de onde ele poderia ter saído e ter proclamado o seu juízo sobre todas as pessoas, mas ele não fez isso. Ele se permitiu ser pendurado naquela cruz. Ele morreu por causa dos meus e dos seus pecados, para que a vida eterna com o nosso Deus pudesse ser nossa. Foi por tudo isso que Jesus sofreu, para que eu e cada um de vocês nos tornássemos filhos insubstituíveis de Deus, ali onde nós estamos, para servi-lo em amor. E Deus nos diz, Deus nos encoraja a não termos medo de viver dessa forma, a não termos medo de colocarmos as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, mesmo que enfrentemos dificuldades, mesmo que tenhamos dias, às vezes de alegria, às vezes de tristeza e medo, às vezes de lamento, às vezes de celebração. Não importa. Nós sempre devemos lembrar, nós importamos para Jesus. O sacrifício dele na cruz valeu a pena. A vida que ele deu para nos resgatar valeu a pena. E as lutas que nós enfrentamos nesta vida valem muito a pena, quando nós estamos a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, servindo o nosso próximo em amor. Amém. Que o amor do Pai, que não poupou o próprio Filho Jesus, mas o sacrificou para nos dar vida eterna, nos guarde, nos preserve, nesta fé verdadeira, para a vida eterna em Jesus Cristo. Amém.